capítulo, né? Para falar sobre um tema difícil, que é falar sobre a família, né? Mas Allan Kardec, no seu capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer uma didática muito interessante, como ele sempre foi didático, né? E ele alicerça dentro do capítulo várias situações. A primeira ele vai começar com a piedade filial, a segunda ele vai começar com quem é meu pai e quem é sua mãe, e depois ele vai estruturar todo o capítulo com uma mensagem de Santo Agostinho. Então, nessa questão da família, Jesus vai colocar uma situação muito interessante, que eu acredito que todos nós ainda não pensemos nesse, eu acredito que sim. Quando vão chamar ele para alguma situação, né? E vão dizer, seu pai, sua mãe e seus irmãos estarem fora, não te chamam. E ele faz a célebre pergunta que a gente vai ver alicerçada no Evangelho segundo o Espírito: quem é meu pai e quem é minha mãe? E ele vai responder dizendo o seguinte: que meu pai e minha mãe é todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus. Esses são meu pai e minha mãe. Então, essa conotação a gente vai ver com Jesus alicerçando quando ele vai nos colocar a imensa família universal. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai falar sobre a nossa jornada multifária e milenar pelos tempos. Quando ele vai falar que Jesus foi o construtor do orbe terreno, e nesse instante todos nós estamos aqui reencarnados. Então, desse tempo para cá, a nossa jornada espiritual, que vamos renascendo, encontrando pessoas, reencontrando pessoas, porque realmente são reencontros, não são encontros. E eu me lembro muito bem da palavra do Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer: meus irmãos, se soubesses como tudo está ligado uns aos outros, admiraria muito mais a sabedoria divina que vos faz renascer para crescer até Deus. E então, toda essa colocação, fazemos parte de uma imensa família espiritual. E então, quando Jesus coloca que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos ali, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã, Jesus vai colocar a universalidade das nossas famílias. Então há uma família universal e nós chegaremos lá através das imensas migrações da alma, ou remigrações, como alguns textos orientais falam, né? E nós chegaremos a incluir. Mas o grande desafio para as famílias, justamente na atualidade, se chama um ponto muito básico. Cleiton, eu vou pedir que você me controle, que eu estou sem relógio, meu celular está ali, quando chegar perto você me avisa, que eu falo que eu estou feito. Então, o grande contexto de alicerçado, né, dessas remigrações e migrações, é um contexto, o grande desafio não é externo, mas interno. É a nossa convivência espiritual com todos. É a nossa convivência familiar. Porque diz muito certo, né? Eu via muito isso, que a gente ouvia dizer, mas todos nós ouvimos que toda família tem um Timóteo. É aquele que é todo deslocado, é aquele que não dá certo, é aquele que não dá certo com fulano. Olha, fulano disse que aquele ali é minha parte. E então a gente vai alicerçar, vai ver isso aí, que a gente, minha mãe chamava isso, é o Timóteo, outras pessoas chamam ovelha negra e tal. Mas é aquela pessoa que está em dissonância com os demais da família. Então, fulano se encanta, mas com fulano eu não me agrado.
Então, o grande desafio da gente não é um desafio externo, mas sim interno, o desafio da convivência. Que é um desafio que nos leva a pensar e meditar tantas vezes quanto forem precisas nas mensagens de Jesus. Por quê? Porque você vive com aquela pessoa 24 horas por dia. Você chega no trabalho com aquela pessoa, você acorda com aquela pessoa, você está ali. Seja ela qualquer nome que tenha, pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, então é o grande desafio. É esse, é conviver e melhorar. Então, quando nós alicerçamos o Evangelho de Jesus e vemos as nossas famílias ali, tantas desavenças, tantas colocações, eu sempre me lembro das palavras do meu pai. Meu pai dizia muito isso: olha, só briga quando dois querem, quando só um quer, ninguém briga não. E nesse contexto tem uma coisa bem interessante, que é justamente esse, que geralmente é verdade. Só briga quando dois querem, quando só um quer, você sai e deixa o outro falando sozinho. Então nós vamos ver que o grande desafio é, sem dúvida, a convivência. Conviver com os diferentes, com os que pensam diferente. Por quê? Porque somos espíritos em evolução. E então todos nós chegamos num determinado ponto da evolução que compreendemos o outro com a nossa perspectiva que tivemos. Qual é a nossa perspectiva? É as nossas experiências reencarnatórias. Ou, como diria o Dr. Jorge André, o rosário reencarnatório. Então nós vamos entender o outro pela nossa perspectiva. Então, se nós alicerçamos, temos um problema, nós vamos identificar esse problema pela nossa ótica espiritual, pelo que nós vivemos. Como eu posso resolver um problema se eu não tenho vivência? Então, eu vou dar a minha informação, vou perceber os membros da minha família, vou perceber externamente o conteúdo pela minha vivência. É muito simples a gente ver isso. Então, vamos supor uma questão bem interessante. Tem pessoas que entram em bares e tal, para escutar música, MPB, qualquer coisa, sentam, saem, sentam sem qualquer problema. Sem beber uma gota ou tomar um suco, fazer isso. Agora, há pessoas que elas não podem entrar em bar, porque se entrar no bar tem que beber. Eu conheço um amigo meu que ele não frequenta bar, porque se ele for para o bar, ele tem que tomar todas. E então são pessoas que aquilo não incomoda mais a elas. São pessoas que tiveram experiências encarnatórias, talvez até muitas. Quem sabe? Então, nós vamos resolver as questões de acordo com o nosso prisma, pelo que nós adaptamos e pelo que nós experienciamos e já. Então, esse prisma que a gente vai ver é por esse ponto, pelas nossas vidas. Mas o Evangelho de Jesus nos realça uma questão muito mais à frente. Ele nos faz ver que muitas vezes é necessário nós curtirmos os ideais que são realmente necessários, que são restritos no seu Evangelho. Nós temos que alicerçar a paciência, que nós nunca temos, a compreensão, que nós não temos, a caridade, que muitas vezes nós esquecemos, para com o próximo e para com o mais próximo mesmo, os que estão dentro do nosso lar. Então a gente fala muito, vou ajudar fulano lá fora, vou dar uma cesta básica a fulano dentro de casa. O que é que você faz? Qual é a sua caridade? Você tolera, você ampara, você ajuda os
seus familiares, quando a Luiz tem uma colocação muito interessante. Na obra Sinal Verde, que o nosso amigo Marcos adora essa obra, e é uma obra estupenda mesmo, é uma obra que realça muitos relacionamentos. É uma obra que o Léo Luiz psicografou pelo irmão Chico Xavier, que traz muitas colocações para a gente se pensar. E o André Luiz vai dizer uma frase estritamente interessante. Qual é a frase que o André Luiz vai dizer? Experimente tratar os familiares como você trata as visitas. Então é uma grande colocação. E nisso um amigo meu me contou uma experiência que ele teve bem interessante. Quando a esposa dele chegou e disse para ele: amanhã vem o pessoal aqui e eu vou receber um pessoal e vou fazer um creme de abacate. Tudo bem, tudo certo. E a esposa estava lá, comprou os abacates, começou a fazer o creme de abacate, né? E tal. Aí ele disse assim: eu vou provar. Ela disse: não, senhor. Se sobrar, você prova. O creme de abacate é para as visitas. Resultado, ele ficou sem o creme de abacate. Então a gente costuma fazer isso para as visitas. Então a frase do André Luiz é um pensamento muito interessante. Experimente você tratar os familiares como você trata as visitas. Ter um pouco de compreensão, ser cordato, auxiliar aquelas pessoas dentro do mundo. Então nós muitas vezes não fazemos isso. Não somos compreensivos. O Espírito Emmanuel, ele vai alicerçar uma colocação muito interessante no livro Fonte Viva. Ele vai dizer o seguinte: se nós não conseguimos servir a 2 ou 3 pessoas, como vamos servir os outros lá? E a Meimei vai dizer que todo o processo educativo é dentro do lar. Porque dentro do lar as pessoas nos veem como realmente nós somos. Como realmente somos. 24 horas nós nos apresentamos dentro do lar como nós somos. Com todas as nossas virtudes e os nossos defeitos. Como nós somos. Você conversa lá, vê a atitude exterior da pessoa e diz: ai, fulano, beleza. Não tem uma paciência danada dentro do lar. É uma falta de paciência. Tudo é uma máscara que nós afivelamos das outras pessoas. Mas dentro do lar, nós somos quem realmente somos. Não adianta. Não adianta, porque as pessoas nos veem como realmente nós somos. Então, como nós estamos dentro do nosso lar? Como nós estamos praticando o Evangelho de Jesus dentro do lar? O grande desafio da família não é os atos exteriores que Leonardo, quando esteve aqui, discorreu tão praticamente, mas sim a nossa convivência. Como estamos aplicando o Evangelho de Jesus dentro do nosso lar? E então toda essa situação é um desafio extrapolante, porque nós nos vemos seres imperfeitos que tentamos alicerçar o Evangelho de Jesus, falamos do amar a Deus, falamos sobre a fé, a situação, mas como eu estou quando me vem um problema com o meu familiar? Como eu estou com a situação? Então, a grande prática para fazermos o alicerce é chamar Jesus para dentro do nosso lar. Então, é uma prática muito interessante, que é o culto cristão. E a Joana de Ângeles, ela vai fazer uma colocação muito interessante. Porque há uma situação que nós vamos encontrar dentro do nosso lar, muitas vezes, as religiões opostas. E então, é muito interessante isso, porque a Joana vai alicerçar o Humberto de Campos, vai contar a história de Joana de Cúncia, que era um intendente de Pilatos, e que o
marido dela, ela se converte às lições do mestre, só que o marido dela é intendente de Herodes. E ele virava a noite em festas festivas e não aceitava muito bem a nova doutrina de Joana com o verdadeiro mestre. E ela pede uma audiência com Jesus e vai lá. E ela pergunta: Senhor, devo impor, o Senhor não acha que eu devo impor seus princípios a meu lado, meu marido, para que ele creia também? Jesus diz: Joana, quem é o mais feliz? Aquele que contou a praia ou aquele que está em um deserto? O pai, por que o pai não violenta os homens, aqueles que matam e roubam? Porque aprenderão na frente de Joana. E então a grande figura de Joana de Cusa é uma figura para a gente ser alicerçado dentro do Evangelho. É uma pessoa com fé extremamente. E Jesus, quando vai, ela se despede no beiral da noite, Jesus diz para ela a seguinte frase: vai, filha, e ser fiel. E então, a grande questão é essa. O grande auxílio para que suplantamos os nossos desafios, principalmente interiores dentro do nosso lar, é o Evangelho de Jesus. As respostas estão todas alicerçadas dentro do Evangelho de Jesus. O culto cristão no lar. Então a Joana de Ângeles, ela vai alicerçar no livro Florações Evangélicas, ela vai dizer assim: se não consegues a companhia dos que te repartem com serenidade para tal ministério, não desfaleça, faze-o assim mesmo. Se assomam óbices inesperáveis, não descoroçoes insistindo ainda assim. Se surpresas infelizes conspiram a hora do teu encontro semanal com ele, não desesperes. Retoma as tentativas perseverando. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala. Quando visita a família, empresta sustento. Faze do teu lar o santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fluir o néctar de paz. Então é muito interessante essa questão. Quando a gente traz Jesus para dentro do nosso lar, através do Evangelho, tudo se refaz. Não se acabará as nossas provações, mas nós temos mais fé para continuar, temos fé para alicerçar a mensagem que ele foi portador. Então a Joana diz que quando você faz um Evangelho, o André Luiz vai dizer também a mesma coisa no livro dos Mensageiros, há um ponto, aquelas pessoas veem como se fosse um ponto de luz luminoso entre as trevas. Então elas veem um ponto de luz alicerçado. Ele vai falar isso na hora dos Mensageiros, que ali é como se fosse uma estalagem de luz, transbordando luz para todas as pessoas. Então o Hilário Silva ele vai contar uma historinha bem interessante nessa situação, que é justamente Jesus mandou alguém. Então é muito interessante essa história, porque um grupo de espíritas estavam no seu evangelho, né, no lar, e faziam toda a vida. E uma certa noite, quando foram fazer a prece, né, a senhora chegou: vem Jesus participar do nosso evangelho. Aí bate na porta. E o menino de 5 a 6 anos, que era o netinho deles, né, estava lá. Aí chegou, bateu a porta e a senhora disse: essa hora, na hora do meu evangelho, como é que pode ser um negócio desse? Na hora do evangelho bateu, quando abriu a porta, era um senhor pedindo alimento, estava muito necessitado e tal, naquele instante. E quando a criança correu para perto dele e disse: o senhor conhece Jesus? Ele disse: conheço sim, ele é o nosso Salvador. Está vendo, vovó? Jesus mandou alguém. E literalmente a criança puxou para dentro de casa
e a senhora recebeu o bolo, deu o bolo, auxiliou ele, anotou o nome dele para no outro dia auxiliar. E então eles terminaram dizendo, graças a Deus, tivemos o nosso culto mais completo. E muitas vezes acontece isso dentro do nosso lar. É a nossa hora, é o nosso auxílio de auxiliar os familiares. Muitas vezes as provações são grandes, mas mais a misericórdia. E então nós temos que alicerçar esse escrito de luz dentro do nosso lar, o Evangelho de Jesus, para que nós possamos fazer dele a nossa alicerce interior. E então, dentro dessa colocação toda, ali dentro do lar estão aquelas pessoas que muitas vezes nós não compreendemos, que temos diretrizes, temos alguma coisa errada. Eles se apresentam com nomes de pai, mãe, filho, filha, que nos trazem sofrimentos, que nos trazem dificuldades. Mas aquele espírito que está ali não é por acaso. Se nós compulsarmos o livro de André Luiz, os missionários da luz, na reencarnação, Segismundo, a gente vai ver que muitas dessas pessoas, a violência, a espiritualidade, muitas vezes, vai contar que muitos espíritos estão ali conosco para que entre a luta possamos reatar os laços de amor. E muitas vezes não vai ser. Então o André Luiz vai dizer na obra No Mundo Maior, ele diz, André, se o amor une, o ódio algema. E muitas vezes nós estamos algemados a esses irmãos que estão conosco, muitas vezes dentro do próximo lar, que são irmãos que nós muitas vezes temos laços desfeitos em várias encarnações e estão conosco ali para juntos aprendermos mutuamente em todas as situações, em todas as colocações que teremos. Então, que horas são, Cleiton? Que eu estou sendo relógio, Marcos? Pode seguir. Tá. Não, só para me basear, porque eu posso falar ainda. Chega perto. Então, toda essa situação do Evangelho que nos veio ao encontro, nós necessitamos reavaliar, reestruturar, e o grande desafio é a convivência. Como nós estamos dentro do nosso lar, como nós estamos tratando os familiares, como é a nossa convivência. Então, a grande estrutura é que quando o Evangelho entra no coração sincero, nós mudamos interiormente. Nós vemos que precisamos mudar. Então, toda essa situação, todo o Evangelho deve ser inicialmente colocando a frase de Emmanuel, que Emmanuel vai dizer, toda luta começa em casa. A primeira educandária é em casa. E quando nós estamos recebendo os rebentos da alma, estamos recebendo os nossos filhos, vai dizer o Espírito Santo Agostinho, no capítulo 14, quando ele trata da ingratidão dos filhos e os laços de família. Muitas vezes são espíritos totalmente estranhos, que não têm nenhum laço com aquela família, mas estão ali com um processo de reeducação própria deles, tanto para nós como para eles. Auxiliar, e o Santo Agostinho vai dizer, é assim que muitos auxiliam aos outros que estão mais lá atrás. Então é uma situação muito grande. E muitas vezes nós queremos nos livrar da conta, né? Que nós assumimos a promissória e tudo, e estamos lá, eu prometo, tal, assim aí a promissória. A gente pesquisa. E é uma coisa muito interessante. Um confrade nosso, uma certa feita, ele chegou e disse assim para mim, ele dizendo para mim, olha, eu vou pagar tudo que eu devo, entre aspas, né, devo, entre aspas, com minha esposa, para não voltar mais com ela. Aí eu disse, lê do engano seu.
Lê primeiro, porque se você evoluir um pouquinho, você vai pedir para voltar de novo com ela, porque você quer que ela esteja no mesmo patamar espiritual. E nós vemos isso bem alicerçado no livro Renúncia de Alcione. Quem não conhece Alcione vai se lembrar dela com outra roupagem física no livro 50 anos depois, quando ela é Célia, que se apaixona pelo pai, por Ciro, que é filho de Emmanuel. Emmanuel é um escravo greco-romano chamado Nestório, e ele tem um filho chamado Ciro. E ela se apaixona por Ciro. E, através das reencarnações, no livro, Célia sublima o amor dela por Ciro e vai mais na frente. O Ciro continua sua jornada de reencarnação. Os dois vão se encontrar na Espanha no século XV, na pequena cidade de Ávila. E então, Alcione estuda a harmonização espiritual na constelação de Sírios. E ela pede ao protetor espiritual dela para descer para ajudar Ciro a se elevar no patamar espiritual. E Ciro diz: minha filha, não vá, minha filha. Muitos descem nessas tarefas sacrificiais e não retornam. Por que ele disse não retorna? Porque é de praxe que nós, onde nós delinquimos, nós teremos que pagar. E então, naquele momento, ela desce para ajudar e sobe mais ainda. E eu me lembro com muita nostalgia do prefácio, quando Emmanuel vai apresentar o livro Renúncia, ele vai dizer: me lembro muitas vezes na memória o padre Damiano andando de mão dada com Alcione na velha Ávila, quando ela perguntava: Padre Damiano, quem fez as pedras? Foi Deus, minha filha. Quem fez as plantas? Foi Deus, minha filha. E quem fez as nuvens? Foi Deus, minha filha. Ah, que bom, Padre Damiano. Ninguém ficou esquecido. Então, essa é a colocação. Muitas vezes, nós descemos as trevas espirituais para alicerçar os nossos desafetos. É o amor universal. Se nós formos lá olhar em André Luiz, teremos o caso da senhora Laura, mãe de André Luiz, que desce com as duas amantes e o pai dele reencarna-se para ajudá-los a ascender espiritualmente. Temos o caso da ministra Veneranda, um espírito de alta hierarquia espiritual, mas que por mais de 500 anos trabalha para auxiliar os seus afetos. Então, essa é a grande família universal que Jesus sempre nos disse, que está livre de cessar. Cada um que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão e minha irmã. Então, o grande desafio da família hoje não é externo, é interno. É a nossa convivência e buscar alicerçar a mensagem de Jesus dentro de nós, dentro da nossa família, dentro dos nossos filhos. E o Espírito de Santo Agostinho, no capítulo 14, vai alicerçar dizendo: quando nós educamos nosso filho nos padrões evangélicos realmente da moral cristã, não estamos educando só um filho para a convivência, estamos educando para a sociedade. Porque ele será um advogado melhor, ele será um médico melhor, ele será um professor melhor. Ou qual profissão ele deve. Nós estamos educando para a sociedade, para a transformação social. Esse é o nosso problema. E então a nossa educação, quando educamos as crianças na sociedade, nós estamos educando para a transformação social. Porque, como eu dizia, as palavras falam, mas os exemplos arrastam. Então nós estamos transformando, auxiliando a transformar a sociedade. Então, muito interessante isso. E então Gandhi dizia
que seja você a mudança que você quer ver no mundo. E a Joana Bianchi, ela vai alicerçar uma colocação muito interessante. Quando ela vai dizer que a sociedade só está assim, a sociedade está violenta, a sociedade, nós reclamamos da sociedade. Como se nós não fôssemos uma célula individual da sociedade. Como se fôssemos um membro à parte. Um apêndice da sociedade que não façamos parte do conjunto. Então nós muitas vezes pensamos isso. Então ela diz, a sociedade só está doente porque o indivíduo está doente. E ela vai dizer isso recentemente, porque o indivíduo faz parte da sociedade. Na hora que ele se iluminar, iluminará. Então Gandhi dizia, quando o homem atingir o mais alto ideal de amor, esse amor será suficiente para neutralizar o ordem luminoso. Então é isso que nós estamos colocando. A nossos padrões cristãos para sair além das fronteiras do nosso lar. A grande desafio da família hoje é a convivência. Convivência conosco para alicerçar os padrões do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos dê sua paz. 5 minutos de crédito. Tinha 5 minutos de crédito? Eu sabia. Isso você tinha avisado. Volta.